responder a pergunta do Heitor aí? Ele, na minha opinião, Heitor, eu ainda não vi uma significativa modificação grande na indústria, porque você tem que pensar que os programas russos, eles são levantados basicamente para a década. Para você ter uma ideia, as entregas dos caças Su-57, que é a vítima da vez aqui na live, que eu estou falando deles, já estão programadas desde 2017 para 2030. Então, o planejamento orçamentário russo ele é feito em programas plurianuais. E essa mudança já foi feita recentemente com o conflito da Ucrânia. Então, nós não vamos ver uma modificação muito grande dos recursos, o destino desses recursos. O que nós podemos ver é algum dos sistemas entrarem como emergencial. Agora, tá? Por algum tipo de ameaça. Vou dar um exemplo. A Marinha Russa deixou de lado a ideia do porta-aviões. Ela vai investir nos submarinos. Estava no planejamento o porta-aviões ainda nessa década. Esqueça, não é agora a hora de se colocar o porta-aviões no mar. Então, ao invés do porta-aviões, nós vamos acelerar o projeto de desenvolvimento do submarino da classe Laika, que é o novo submarino nuclear que entra para completar a frota de caçadores ali junto com a Granei, a classe Granei, né? Que na verdade é um SSGN. Esse também será um SSGN, mas os novos caçadores vão acelerar. Provavelmente nós vamos ver esse submarino antes do final dessa década. Não estava previsto ele antes de 2027, 2030. Tá? Só para poder falar. Agora, o que tem, sim, com o novo ministro, é mudança nas estratégias, táticas e táticas de combate, que é o que nós estamos vendo agora na Ucrânia. Isso se alterou drasticamente. A aquisição de material, talvez, em termos logísticos, a grande modificação foi a introdução de parcerias com outros países, como a Coreia do Norte, a própria China, o próprio Irã, a Bielorrússia. Muita gente despreza a Bielorrússia, desconhece a indústria bielorrussa. A Bielorrússia coopera muito com a indústria russa hoje e tem desenvolvido muitas parcerias e tem suprido algumas deficiências das cadeias industriais. Quando eu digo deficiências, elas são naturais em todos os países. Tá? Não é só um caso russo, como todo mundo diz, a Rússia não consegue produzir microcomputador. Tem, pessoal, um gargalo produtivo. Todas as indústrias, todos os setores têm, especialmente quando você está em guerra. Você tem que entregar em escala acelerada instrumentos. Mas o que nós estamos vendo é que a Rússia tem conseguido acelerar o seu processo e tem sido sustentável, algo que é diferente do que nós vemos na Ucrânia, que tinha uma capacidade industrial muitas vezes maior do que tem hoje e que está perdendo, está dependendo basicamente do apoio externo. Tá? Não gosto de ficar fazendo aqui comparativos de depreciação da Ucrânia. As pessoas não conhecem a Ucrânia, deveriam conhecer, saber o que era a indústria ucraniana e a capacidade ucraniana. Já vi muita gente, muito russófilo também, desprezar a Ucrânia como se fosse um monte de retardados lá. Não é assim não, gente. A Ucrânia ela foi durante muito tempo a única detentora da União Soviética da produção de motores a jato. Durante muito tempo. E até hoje a Rússia sofre com a deficiência de produção de motores a jato, sejam civis, sejam militares, para aviões de transporte. A Rússia sempre foi especialista em motor de aviões de combate, mas não aviões de transporte. E ainda precisa da Ucrânia nisso. Infelizmente, houve uma fratura dos dois estados e quebrou-se aí. Mas só para voltar na questão, acho que a mudança maior é naquilo que é emergencial para o conflito que a Rússia trata. E aí acho que o Ministério da Defesa teve essa transformação, sim. A grande grita do Prigozhin foi justamente no abastecimento das suas tropas, equipamentos e na questão do pagamento, especialmente como se fala, das pensões dos militares, dos PMCs, feridos e mortos, as famílias que recebem as indenizações. Então isso era uma crítica muito grande. Isso foi resolvido da seguinte forma: incorpora o PMC na estrutura da Rosguardia, passa para a administração estatal, acabou-se o problema, o Estado agora tem obrigação de gerir, mas está sobre regras que todo mundo já sabe como é. Não é mais eu dou dinheiro para o Prigozhin, ele divide lá com a turma dele. Não é mais assim. Então isso já foi uma transformação até que antecedeu aí esse processo. Tá? Quanto a equipamento, a Rússia buscou parcerias fora, porque percebeu a necessidade disso. Isso não é demérito nenhum, pelo contrário, ela viu que ela precisa de colaborações dos seus aliados, buscou isso, fez isso efetivamente e está saindo do problema. Tá? Então, nesse sentido, acho que foi muito mais
Boa noite aí, Marcelo Militar. Foi muito mais. Foi muito mais. Anselmo. É o Anselmo. Anselmo, um abraço, seu doido. Fica com Deus.